nós fomos o primeiro grupo de mulheres a ficar na Torre das Donzelas. Logo no primeiro dia a gente lavou, no segundo dia a gente começou a se preocupar como é que a gente ia fazer, né, para ocupar razoavelmente o nosso tempo, né? Não tinha, evidentemente, tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha nada. E aí a gente resolveu, bom, tinha uma que era bióloga, outra falava francês, outra falava inglês. Então a gente resolveu criar pequenos cursos, pequenas aulas que eram livres. Quem quisesse ficava, quem não quisesse assistir, não era obrigatório, era curso livre. Um dos cursos que empolgou muito foi o da Arlete, que era bióloga, e que já tinha, naquela época, uma visão muito mais ampla do que a da maioria dos problemas ambientais. A Arlete se exprimia muito bem e explicava de uma forma muito gostosa que a necessidade de mudar de forma de vida era fundamental, porque o planeta estava exigindo, o planeta estava precisando que o ser humano modificasse esse comportamento que causa absurdos ambientais, né? Então essa era a querida Arlete, que infelizmente já morreu e que é uma pessoa que eu guardo uma lembrança das mais lindas dela. Tinha a Judite Negrais, que era jornalista e que se propôs a fazer um levantamento da nossa situação econômica, o que a gente podia, o que a gente tinha direito enquanto presa política e cidadã que pagava seus impostos e tal. A Idialina, que era companheira do Jacob Morender, era uma pessoa que foi criada num ambiente, numa família comunista. Então ela era uma pessoa doce, gostosa, se dava bem com todo mundo. Quando as discussões ficavam um pouco alteradas, ela sabia intervir para amainar e tal. Era uma figura linda. A Laís Tapajós era jornalista, tinha sempre, a Laís era uma pessoa muito ligada com ideias, com coisas, como resolver, como o que era importante naquele momento. A Guida, a Margarida, que era a mais jovenzinha de todas, tinha 18 anos quando foi presa e era o esplendor da beleza. Ela era muito bonita, um fim de adolescente, linda. E sempre muito divertida, alegre. A Cida Costa, que depois se transformou numa advogada conhecida. A Cidinha de Ribeirão Preto, que era uma magrinha, pequenininha e tal, mas que era uma pessoa que tinha se envolvido totalmente na Revolução e tal, totalmente engajada. E assim, era aquela figura tão magrinha, tão pequena, muito solidária, nunca querendo se mostrar nem mais nem menos que todo mundo, era uma menina sempre disposta. Quando a gente chegou, estava a Emília Viotti, que era professora de História na USP. Ela saiu rapidamente, não dá nem... foi muito gostoso ter... Não, esse grupo que eu estou falando era de dar inveja, né, de você estar com essas pessoas maravilhosas. Mas ela saiu muito rápido. A Carmucci também era professora de Ciências Sociais da USP, também era uma pessoa alegre, incrível e tal. E era muito... Ela saiu muito rápido. Quem ficou bastante tempo foi, até eu sair, ela continuou, foi a Vilma Barban, que era uma querida total, também faleceu há pouco tempo.
ela era já naquele tempo ligada com esse assunto dos quilombolas, então os cursos, as aulas eram muito interessantes e tal. A Dilma chegou muito perto de quando eu saí, então a lembrança dela é um tempo muito, muito curto. Eu acho que ela chegou, eu dali a umas semanas saí. Mas foi um tempo importante, foi um tempo muito bom de perceber como ela sabia identificar os textos, sabia discutir, sabia provocar a discussão e tal. Apesar do pouco tempo que eu estive com ela, a capacidade de síntese de um texto que ela tinha era muito legal, muito legal. Bom, eu morro de medo de esquecer alguém, então eu vou pegar a minha listinha e vou falar de todas, porque eu não quero esquecer de falar de nenhuma. Então, a Laís, Margarida, que era Guida. A Rose Closet eu ainda não falei. A Rose Closet era a mais dotada de criatividade, bom gosto para fazer trabalhos manuais. Eu que sou nula nisso, ela até conseguiu que eu soubesse fazer crochê e tricô e fazer até algumas pequenas coisas, bolsas pequenas, tal, eu fiz. E a Rose tinha, aliás, eu vou falar da Rose e da Hilda, duas mulheres maravilhosas, lindas, a Rose jornalista, a Hilda uma dona de casa, que tinham acabado de assassinar o marido dela. E ela tinha acabado de ter bebê. A Rose também tinha acabado de ter bebê. Então eram duas mulheres que a gente precisava ajudar, porque elas as crianças não ficaram juntas, e elas tinham o peito cheio de leite. É perigoso deixar o leite, pode virar um tumor, pode virar uma coisa grave. Então elas nos deixavam sempre preocupadas. A Hilda, era uma dona de casa, já tinha outros filhos e tinha esse bebê, era a capacidade, a vontade que ela tinha de aprender, não perdia um minuto de aula, não perdia uma palavra que ela não tinha entendido, ela queria saber. Eu continuo vendo a Hilda de vez em quando, a Rose também eu vejo, a Laís também eu vejo, a Guida. A Judite Negrais morreu, a Carmute morreu, a Cidinha de Ribeirão Preto está super bem, eu vejo ela de vez em quando, a Cida Campos também, a Vilma Barban já morreu, a Idealina Gorender também e a Arlete também. Mas elas morreram, mas elas deixaram muita raiz, muita coisa boa, e ter sido presa junto com essas pessoas foi uma das coisas muito boas da minha vida. A primeira etapa da Torre das Donzelas, que foi esse grupo de 13 mulheres, das quais eu já falei, foi o aprendizado de saber viver com muito poucos recursos, né? Praticamente, quando a gente entrou, tinha 7 beliches para 13 mulheres, tinha um banheiro aberto, que no começo era um desconforto enorme para algumas pessoas, né? A primeira comida que chegou, aquelas coisas banhando, aqueles legumes banhando no caldeirão, na água e tal, ninguém quis comer, tá? Ninguém comeu. O segundo dia também veio as mesmas gorduras, tal, ninguém comeu. No terceiro dia a gente estava enfraquecida e com fome. Daí a Arlete, a bióloga,
Ela falou, mas se é a gordura que está incomodando, é simples, vamos lavar tudo. A gente tirou tudo que tinha dentro, né? Batata, cenoura, tal, tiramos tudo, lavamos e daí a gente comeu aquilo lavado. Depois a gente começou a reivindicar, logo no início, que a gente queria receber algumas coisas das nossas famílias. E conseguimos esse direito. No início era alguma coisa pronta, né, uma torta, uma coisa assim, mas depois a gente conseguiu o direito de receber coisas para a gente cozinhar. E daí a gente arrumou uma cozinha, um fogãozinho de 2 bocas que foi liberado e as famílias se entendiam entre elas o que levava. Então uma levava feijão e arroz, a outra levava óleo e a gente sempre tinha o que comer. Melhorou muito, muito, muito. A gente comia muito mais verdura, daí salada, verdura e coisas que no menu da prisão não tinha. Foi uma etapa de conquistas, né? De ter isso, porque quando a comida chegava pronta, por exemplo, das famílias, se era uma torta, eles abriam a torta inteira para ver se não tinha nada dentro da torta. Então chegava tudo estraçalhado e tal, era pena. Era melhor mandar as coisas que a gente não queria mais nada do que isso. A gente queria comer fruta, queria comer verdura e conseguimos isso, foi uma conquista. Outra conquista foi receber alguns cadernos, lápis, alguns livros que a gente pedia 10, vinha 2. Começou a chegar isso, a leitura modificava muito a vida. E também a gente resolveu, tinham famílias, a Hilda, por exemplo, a Hilda, o marido foi assassinado e ela presa lá. Como é que viviam aquelas crianças dela e tal? Então a gente começou a fazer trabalhos manuais para vender para fora, porque tinham os encontros das próprias famílias, todo mundo se arrumou para... A mãe da Elza Lobo, olha, a Elza Lobo, não falei dela. A presença da Elza Lobo, que era uma pessoa que, além de trabalhar na área da educação, ela trabalhou muito com teatro, com Tuca, com o Chico Buarque, com Vida Severina, Morte e Vida Severina, nos incentivou, estimulou e nos ajudou a fazer algumas representações. A gente fez alguns pequenos trechos de teatro e tal, dentro da cela mesmo. Eu vejo ainda, antigamente, antes da pandemia, eu havia mais. Agora a pandemia criou uma dificuldade de ver todas essas mulheres, né? Agora eu estou vendo por telefone, né? Por internet eu vejo de vez em quando, mas é diferente, né? Está fazendo falta os encontros pessoais, os olhos nos olhos. A mãe da Elza Lobo era uma senhorinha portuguesa, magrinha e tal, muito falante. Ela arrumou, ela ia na feira, contou para todos os feirantes que ela era freguesa, que tinha uma filha presa, como é que era o presídio e tal. Então eles davam semanalmente um monte de verdura e legumes e tal. Então começou a haver uma solidariedade além das famílias. E no começo, os trabalhos manuais era para sustentar esse pessoal que estava meio difícil, né? A família da Cidinha, por exemplo, morava em Ribeirão Preto. Quer dizer, Ribeirão Preto e São Paulo é 350 quilômetros, é muito longe, era difícil. E a gente fez esse pulo de comprar máquina de costura, agulhas de tricô, crochê,
tecidos, um pouco de tecidos, as famílias mesmo compravam e elas se resolveram muito bem. O trabalho manual não era obrigatório, fazia quem queria e tal. Mas é uma coisa que você só pode fazer se você ficar bem concentrado. Te segurava presa, você não ficava... poucas vezes a gente ficava, em geral a gente ficava um pouco triste, chorona, assim, depois da visita. A gente tinha visita aos sábados, num pátio grande, com todo mundo junto, então a gente via todas as famílias, era um local gostoso e tal. Mas depois, isso era no sábado, e daí eles iam embora e ficava aquela lembrança de sábados, o que eram significativos antes e o que eram nossos sábados agora. Então dava um pouco de tristeza, era a hora que cada uma se recolhia no seu mocó para ficar quietinha, lembrando do que o filho tinha falado, do que o marido tinha falado, lembrar um pouco dos amassos, dos beijos. Era um período que a gente ficava um pouco tristinho, assim. Naquela loucura de não ter livro, revista, jornal, rádio, nada, a gente vivia inventando o que fosse. E um dia umas pessoas falaram, e se a gente fizesse o jogo da verdade? Daí todo mundo em algum momento da vida, ou com 5 anos de idade ou com 50, joga o raio do jogo da verdade. E daí todo mundo, vamos fazer o jogo da verdade e tal. Fiquei um pouco surpresa de ver que todo mundo falou, Anair, o jogo da verdade. E daí começou um monte de lamentações, que eu falava disso, eu falava daquilo, eu acordava muitas vezes na hora do café da manhã, falava, ai, que saudade de trepar, de não sei o quê. E bom, fiquei um pouco incomodada no começo. Depois eu acho que se você está num grupo assim, que está restrito de vivências e querem criticar você e tal, você tem que ouvir, ficar quieta e falar, bom, vou tentar mudar, né? Vamos ver. E daí, depois que falaram, reclamaram e tal, eu falei, peraí, vocês falaram, estão reclamando essa questão que eu falo de sexo e tal, e que incomoda muito vocês. Isso eu já entendi, que incomoda e tal, tudo bem. Agora, e as outras coisas? Porque eu estou me sentindo muito mal, que eu preciso mudar totalmente, porque eu incomodo vocês, eu sou chata. Não, imagina, você é muito legal, você é inventiva para a comida, para as brincadeiras, você acorda e está sempre de bom humor, sempre tem alguma coisa para contar, do sonho, de alguma coisa. Daí eu falei, bom, então vamos nos entender direito. A questão é falar de sexo, é isso que incomoda vocês. O resto tá tudo legal, mas sexo incomoda. Eu sei dizer que dessa brincadeira do jogo da verdade, a gente inventou uma brincadeira que era assim, na hora de dormir, a gente fazia um sorteio com quem que a gente ia dormir. Então a gente punha lá o nome que desse na cabeça, um namorado antigo, um marido novo, um conhecido, um ator de novela, um ator de televisão, um esportista, sei lá. Cada uma botava o que queria. Só que daí a gente fazia o sorteio. E foi muito engraçado, porque na hora do sorteio, nem sempre você pegava o que você queria. Aí ficava uma coisa tão complicada, a pessoa ficava tão desanimada, ela falava, eu peguei esse, vamos trocar? Você está com quem? E dava um trabalho, porque às vezes até você achar alguém que queria o que você tinha pescado, era difícil, não era assim de imediato. Muito engraçado isso, eu sempre lembro dessa brincadeira.
E foi uma coisa que nos aproximou, na realidade. As mulheres começaram a falar muito mais das dificuldades, dos relacionamentos e tal. E aí eu perguntei para o Jacques se eles conversavam também, os homens, sobre essas questões mais pessoais. E ele falou, mas questão pessoal? Discutir aqui? Eu falei, aproveitar que está no meio dessas pessoas incríveis, progressistas e tal. Ele falou, não, nos homens a gente não discute essas coisas. Quem sabe aprenderam, né? Depois. Já na Tiradentes, fomos avisados, o Jacques e eu, que nós íamos ser levados de volta ao DOPS. Bom, com todo aquele baixo astral, aquele terror da morte do Marighella e tal, nós fomos muito tensos. Fomos direto à sala do Fábio Lessa. O Fábio Lessa era um dos delegados que destoava um pouco dos casacos pretos de couro, distintivos e tal. O Fábio Lessa andava de terno risca de giz, sapato italiano, unhas pintadas, e como ele tinha os cabelos brancos e era uma pessoa mais ou menos alta e magra, ele parecia um senhor muito distinto. E ele sempre falava para minha mãe que Dona Maria, uma filha tão inteligente, um genro tão simpático, como é que foram cair nisto e tal. A minha mãe não suportava o Fábio Lessa, não suportava, ela não podia ouvir falar do Fábio Lessa, mas ele era esse personagem que enganava muito. A figura dele, assim, nesse mundo que a gente vive de aparências, era uma aparência bonita, interessante. O Fábio Lessa mandou a gente sentar e falou, vou mostrar umas fotos para vocês. E daí ele nos deu um pacote enorme de fotos do Marighella todo arrebentado dentro do carro, sangrando e tal, um horror. Eu vi uma ou duas fotos e falei, eu não vou ficar olhando isso. Eu botei as fotos no colo e fechei os olhos e fiquei como se eu estivesse olhando, porque era muito barra pesada. Mas na sequência ele falou, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês vão voltar para casa hoje. Daí, voltar para casa? Voltar para casa hoje. Nair, tá aqui o telefone. Botou o telefone do meu lado. Liga lá para os teus filhos, porque daqui a pouquinho vocês estão chegando em casa. Vocês imaginam a vontade que eu tinha de falar com os meus filhos, mas eu não sei o que deu, que na hora, assim, foi imediato. Eu falei, não vou telefonar. Como assim não quer telefonar? Não quer falar com os teus filhos? Sim, eu quero falar com os meus filhos, mas não quero falar que eu vou chegar. Mas vocês vão chegar. Não, tudo bem, nós vamos chegar. Então, a hora que a gente chegar, eles vão ter uma surpresa boa, maravilhosa e tal. As crianças não medem as coisas, qualquer minuto vai parecer horas para eles, esperando a gente chegar. Daí ele ficou meio puto, assim, fez um ar assim e passou o telefone para o Jacques. Falou, seu Jacques, você vê como as mulheres são, né, seu Jacques? É essa coisa, elas arrumam problema com tudo, arrumam dificuldade com tudo. Telefone o senhor, vai então para as crianças. O Jacques olhou bem para mim, olhou para ele e falou, eu também não quero telefonar, acho que a Nair tem razão. Eu acho que as crianças vão ficar num delírio lá, pobre da avó. E a hora que a gente chegar, mas vocês vão chegar. Tá bom, a gente vai chegar. Então a hora que a gente chegar, eles vão poder ficar felizes e ver que a gente chegou. Mas não precisa ficar esperando a gente chegar. É isso que vocês querem? Não, nós queríamos falar com as crianças, mas não
para falar que nós vamos chegar. Não, ou telefona para falar que vão chegar ou não vai telefonar. Então a gente não telefona. Daí ele fez o desabafo. Vejam só, né? Eu, um delegado da polícia de São Paulo, tendo que convencer pais esquerdistas a ligar para os filhos. Esse mundo está perdido mesmo. A gente nem retrucou. E daí ele chamou imediatamente o cara e falou, eles vão voltar para o Tiradentes. 2 dias depois disso, o advogado veio, cheguei onde ele estava e falei, e aí, vai falando logo, quando é que a gente vai sair? Ele falou, sair para onde? Sair daqui, ir embora para casa. O Lessa falou, o Lessa pediu a prisão preventiva de vocês há 2 dias atrás. Quando ele chamou vocês, ele já tinha pedido a prisão preventiva. E Nair, depois que o pedido de prisão preventiva é feito, é isso, no mínimo 6 meses para vocês saírem daqui. Portanto, conta com esse prazo e esquece o Lessa. Eu não esqueci o Lessa, porque um homem que tem necessidade de tentar fazer o que ele tentou fazer conosco, é de uma maldade sem limite. Não tem nome, isso é sadismo, é uma coisa assim, asquerosa, porque você imagina 3 crianças pequenas, sem mãe e sem pai, há mais de 2 meses, e ele queria uma brincadeira dessa, ele tendo pedido a nossa prisão preventiva. Eu fiquei com o Lessa, assim, eu não gostava daquele jeito dele, porque não dava nem para gostar dele de jeito nenhum, mas aquele jeito dele de bancar o fino, o diferente daqueles outros, tal, para mim pegou sempre muito mal. Mas uma das vezes que ele foi na Tiradentes, eu acho que eu estava indo ver advogado ou receber alguma coisa, não tinham me chamado para alguma coisa, e o Lessa estava lá. Eu não aguentei, eu fui para cima dele, xinguei ele de tudo quanto foi nome que me veio na cabeça. Falei, seu sem vergonha, seu horror, o senhor é um horror, o senhor devia ir se tratar e tal. Eu sei que tudo que eu falei para ele, e ainda foi muito pouco, gostaria de ter falado muito mais, foi um pouco, eu podia ter me prejudicado. Ele era o todo-poderoso na polícia e eu era uma presa. Ele não aconteceu nada por causa disso. Poderia ter acontecido. E eu acho que são desabafos que a gente evita, né? Mas que às vezes a gente é ser humano, não aguenta e parte mesmo para falar o que está na garganta. Ele mereceu tudo que eu falei para ele, e foi pouco.